dentre os mortos, quem vivo está. Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Por que olhar dentre os mortos, quem vivo está? Por que procurar no que já foi aquele que é? Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão, o Redentor ressuscitou. Momento de instrução na palavra. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus e deixá-la aberta no Evangelho segundo João. Todos estão me ouvindo bem? Aí no fundo. Evangelho segundo João, capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta, pois nós leremos algumas passagens, inclusive aquelas que lemos durante a ordem do culto. João, capítulo 1, versículo 29, saudamos nossos irmãos presentes, visitantes, nós saudaremos ao final. Deixa o pastor encontrar o texto bíblico. Na verdade, eu lerei até o versículo 34. Primeiro Evangelho de João, capítulo 1, versos 29 a 34. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim
veio o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado em Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Destaco mais uma vez e leio com vocês o versículo 29, o foco da pregação de hoje. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um dia, isso é registrado pelos biógrafos de Charles Spurgeon, o pregador inglês. Um dia, Charles Spurgeon, testando a acústica do salão que iria pregar, falou em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Registra-se que um homem que naquele momento estava trabalhando entre as vigas do forro, ouviu e foi convertido. Quem dera nesta manhã isso também aconteça, que ao ouvir o Evangelho, seu coração se quebrante diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E o propósito do Evangelho de João é justamente este: promover a fé em Jesus. Ele diz sobre os sinais: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Este é o propósito principal desta manhã. Meu assunto, dia em que estamos celebrando a vitória do Senhor sobre a morte, é o fato de Jesus ter sido identificado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na sexta-feira, minha esposa relatou um fato. Como os irmãos sabem, o Stefano ainda não fala muito bem, dificuldades para comunicar-se em conversas aleatórias. Ele estava no play e ele levou um palito a cruz que ele está na mão ali, o palito, e um coração. E ele queria falar da ressurreição para as crianças, mas ele não conseguia. Ele voltou triste, ali no gira-gira, e disse: mãe, eu não consigo. Então Elisa disse para ele: Jesus também falava muito bem, filho, mas muita gente não cria e nem entendia. Então ele se encorajou, levantou e disse: o Tefo vai falar. E ele disse: meninos, Jesus está no céu. Se você crer nisso, já é o suficiente. Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Nós vamos olhar para o Cordeiro. O fato de João o identificar desta forma. Este evangelho foi escrito no final do primeiro século, por volta de 96. Foi o último, praticamente, a ser escrito, talvez junto com o Apocalipse, pelo mesmo escritor. Portanto, este evangelho parte de um ponto de vista mais completo da revelação do evangelho na história. O livro de Atos já estava escrito, os livros já estavam escritos, embora não houvesse ainda o cânon formado, que é a Bíblia como a gente tem hoje, mas estas cartas e textos já estavam amplamente aceitos. O público-alvo de João eram os judeus que moravam fora da Palestina, e o objetivo de João era evangelizá-los. Por isso, nós precisamos compreender as inúmeras alusões que João faz ao Antigo Testamento. Se quisermos compreender este evangelho, precisamos lembrar dessas alusões, entre elas o Cordeiro, que é amplamente
registrado no Antigo Testamento. A apresentação de João sobre quem é Jesus baseia-se no centro de tudo que é distintivo neste evangelho. O foco de João é apresentar a pessoa e obra de Cristo. Deixe sua Bíblia aberta e acompanhe comigo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a identidade de Cristo, porque hoje, como sempre, paira uma ignorância profunda sobre quem é Jesus. Então, para você sair daqui esta manhã consciente, talvez não crente, mas consciente de quem ele é. João, capítulo 1, versículo 14, o apóstolo, no capítulo 1, então, João apresenta a identidade de Jesus. 1,14, ele é o Cordeiro de Deus, encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus é o Deus encarnado. Seguindo, 1,29, que nós já lemos, ele é o Cordeiro de Deus. No versículo 1,34, pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. No versículo 41, falando para André e Simão, ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, João, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O Messias é o Salvador esperado, prometido no Antigo Testamento. E por último, no versículo 49 do capítulo 1, então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A pessoa de Jesus está no centro da mensagem de João, e o capítulo 1, ele apresenta a multifacetária face de Jesus. Ele é o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Salvador e o Rei. No contexto, irmãos, da nossa passagem, nos versículos 19 até o versículo 28, temos o testemunho de João Batista. Ele responde aos sacerdotes e levitas curiosos sobre a sua identidade. Quem é você? Você é o profeta? Ele diz, não sou o profeta. Você é o Messias? Ele diz, não sou o Messias. Você é Elias? Falou, eu não sou Elias. Então quem é você? Nos diga, para que possamos avisar aqueles que nos enviaram. E ele diz, eu sou a voz que clama no deserto. Ele prepara o caminho daquele que era realmente digno de excelência. E João Batista tem uma única mensagem: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependa-te do teu pecado, porque Deus trará juízo sobre a tua vida. Fogo que consome e destrói para todo sempre. Arrependa-se! E ao mesmo tempo que as pessoas se arrependiam, ele pregava com água, preparando o caminho daquele que era excelente e verdadeiramente digno, Jesus Cristo. Diante desse quadro, então, ele cita esta verdade acerca do Messias. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver as faces deste Cordeiro. Primeira coisa que nós devemos pensar é, se nós formos harmonizar os evangelhos, nós temos os sinóticos, que olham em conjunto, em perspectivas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas. João é um evangelho à parte, com seus tópicos à parte. Mas nós podemos tentar conciliar. Será que João Batista tinha essa clareza sobre o sacrifício de Cristo como cordeiro mudo? Você verá, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, já desenvolvido o ministério de Jesus, que João é preso, e o que ele manda os discípulos perguntarem? É esse mesmo? Ou nós temos que esperar outro? Isso já estava um momento bem desenvolvido do seu ministério. Mas João registra
que João Batista falou isso logo na cara, no começo. E aí, como conciliar isso? Ele já sabia que era o cordeiro que morreria? Ou não sabia? A resposta é a seguinte: que João Batista compreendeu que Jesus era o cordeiro, mas um cordeiro vencedor. Quando João Batista identificou como cordeiro, ele tinha em mente o cordeiro apocalíptico, o cordeiro guerreiro, encontrado em alguns textos judaicos. No período interbíblico, que antecediam os evangelistas, havia uma grande expectativa e essa figura apocalíptica do cordeiro que nós lemos em João. O cordeiro que tem uma face poderosa, o cordeiro glorioso, potente. Esta, então, era a perspectiva de João Batista. O cordeiro vencedor que viria para julgar e condenar e tirar o pecado pela força da espada da sua boca. Isso se adequa bastante ao tom da sua pregação. Como nós lemos, irmãos, no Antigo Testamento, a figura do cordeiro é recorrente. Ele é o cordeiro que é oferecido no lugar de Isaque, porque Deus providencia. Ele é o cordeiro que é imolado, seu sangue colocado na verga das portas para salvar. O cordeiro é também aquele animal sacrificado para que pelo seu sangue os adoradores tivessem perdão da sua culpa. Mas ele também é o cordeiro imolado que sofre humildemente para levar sobre si os seus pecados. Isaías 53:7. Mas você já leu Isaías incansavelmente 53:7. E você já percebeu que em nenhum lugar fala que aquele ali era o Messias? Isaías identifica como servo sofredor. Mas não fala que é o Messias, porque seria uma contradição de termos. Todos os profetas, a começar de José, a começar de Jacó, anunciou que o seu cetro não sairia de Judá e ele reinaria com poder e força. A expectativa em Davi, a expectativa dos profetas era de um homem poderoso. Mas Isaías precisa ser encaixado nessa história. Não diz nenhuma vez que ali se refere ao Messias. Se refere ao servo sofredor. Os judeus, portanto, não sabiam o que fazer com essa profecia de Deus. O destino de um cordeiro morto. Não poderia, e até hoje eles não aceitam, ser a profecia sobre o Messias, porque era incompatível com a do rei vitorioso. Então, queridos irmãos, quando João Batista anuncia o Cordeiro de Deus, está se referindo ao Cordeiro vitorioso, poderoso, que traria pelo poder de julgamento de espada, extirpando o mal, a injustiça. Mas agora, através da história do Evangelho e pela pena de João apóstolo, nós sabemos que o ministério de Jesus revela algo que não tinha sido entendido perfeitamente. O papel duplo que o Messias haveria de cumprir. O papel de servo. Então, para João Batista, o meu primeiro ponto. O Cordeiro é o Cordeiro poderoso. Mas, para o João, o evangelista, como é que ele se apresenta? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro impotente. João apóstolo, que é escritor desse evangelho, tem um quadro mais completo sobre a obra de Jesus. Para ele, Jesus é o Cordeiro de Deus, no sentido idêntico ao servo sofredor. Então, João é um dos teólogos do Novo Testamento, junto com Paulo e Lucas.
E aqui o Espírito Santo lhe dá esta perspectiva, que na pessoa de Cristo, a dupla figura do Cordeiro é sintetizada. Ele é o Cordeiro poderoso, que vem para julgar e tirar os pecados pelo poder da sua espada. Mas ele também, necessariamente, é o servo sofredor anunciado em Isaías. Como lemos durante a liturgia, Apocalipse 5, João revela uma visão completa do Cordeiro. Cristo, então, o Messias, viria primeiro como um cordeiro frágil, suportando a cruz. E esta foi a inscrição. Pilatos mandou escrever: Jesus Nazarenos Rex Judaios. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Mas este rei, que João Batista também talvez estivesse nublado na sua mente, deveria ser o servo sofredor. Primeiro, ser o servo sofredor, para depois tornar-se o cordeiro vitorioso. Não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá venceu para abrir os selos. E então eu virei e vi um cordeiro. Um cordeiro que outrora manso tornou-se o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque diferente dos outros cordeiros, do cordeiro oferecido no Monte Moriá, do cordeiro oferecido no Egito, do cordeiro oferecido nos sacrifícios diários, este cordeiro venceu a morte. Não pôde ser parado por ela, porque justamente para isso ele veio. No Evangelho de João, nós temos a impressão de que Jesus estava sendo crucificado no mesmo instante em que se oferecia o Cordeiro Pascal. Esse é um tipo de interpretação. E que a hora que os judeus, com as mãos sujas de sangue, sacrificavam o Cordeiro, Cristo, na mesma hora, estava agonizando pelos nossos pecados. Aquele sacrifício judaico não tem mais valor algum. Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vitorioso, mas também que veio como um Cordeiro impotente, o servo que sofreu. Mas a parte mais importante, depois de identificar quem é o Cordeiro, é esta: que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, Jesus é identificado como Cordeiro Pascal, imolado em nosso favor, para que a ira de Deus não recaísse sobre nós. Em 1 Coríntios, Cristo é personificado como Cordeiro Pascal, imolado para a purificação. Daqui a pouco nós participaremos da ceia. É nesse contexto que Paulo diz: vocês lancem fora o velho fermento e sejam nova massa. Celebrem a festa com os pães asmos da pureza e da sinceridade, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Esta teologia de João se estendeu aos outros apóstolos. Compreenderam que Cristo é o vencedor Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, mas ele é também o servo sofredor prometido e revelado por Isaías. Em 1 Pedro, nós sabemos que o seu sangue purifica pecados. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Se você puder abrir sua Bíblia.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais desligaram. Bora 1 Pedro, versículo 1, capítulo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Com efeito, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então a conexão entre o cordeiro anunciado por João e o cordeiro pascal fica claro. Entre o cordeiro que João anuncia e o cordeiro do sacrifício da Páscoa é evidente. É seu sangue que purifica você dos seus pecados. Você deve ter entrado aqui e talvez com a consciência culpada, não mais porque você já confessou no culto, mas com a sua consciência culpada de participar da ceia, um momento solene, com sua vida em pecado. Você deve se arrepender dos seus pecados, examinar-se a si mesmo e tomar. Contudo, há uma obra anterior à sua, a obra de Jesus Cristo na cruz. A sua obra, então, é que nos justifica dos nossos pecados. E Ele é o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento eram os homens que separavam o Cordeiro sem mácula, sem defeito, o primogênito. Mas quem oferece este sacrifício agora é o próprio Deus, e o Cordeiro é o seu Filho. Ele então leva o seu Filho à cruz, para que através do seu sangue tenhamos perdão. Neste verso, João apóstolo, versículo 29, João 1:29, neste verso, João apóstolo antecipa e resume o objetivo central da obra de Cristo. O objetivo central da obra de Cristo: substituir o pecador e oferecer-se como sacrifício pelo pecado. Substituir você ao oferecer-se como oferta a Deus. O Cordeiro sem pecado, o Cordeiro perfeito, exigido pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia em Isaías. Como eu disse, essa parte é a mais importante. O que este Cordeiro faz? Isaías 53, a partir do versículo 7. Aliás, a partir do versículo 4. E aqui a ênfase deste Cordeiro, portanto, é a expiação. Certamente, Ele tomou sobre si a minha enfermidade. As minhas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abria a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Ele verá sua alma
sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Novo Testamento. Não precisamos mais de nenhum cordeiro sacrificial, porque nele fomos justificados. Por isso lhe darei muitos como sua parte, como poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então talvez a sua vida hoje esteja completamente no pecado. E a única esperança é que Ele leve para longe de você os seus pecados. Isso na sua morte. Então, irmãos, concluindo, era preciso que Jesus, o Cordeiro Pascal, morresse e ressuscitasse dentre os mortos. Seu sacrifício voluntário é motivo da nossa celebração. A sua obra promove perdão para os nossos pecados. E eu gostaria de aplicar esta palavra, já algumas aplicações no sermão, mas agora pontuais. Primeiro, há uma profunda ignorância sobre a identidade de Jesus. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus não sei o que lá. Para mim, Jesus é isso. Nesta manhã, você viu quem é Jesus e a identidade dele. Você nunca mais poderá dizer diante dele, eu não sabia. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que deu a vida para os nossos pecados. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rabi, o Mestre. Ele é o Cristo prometido pelos profetas. Ele é o Rei vitorioso. Nunca mais você poderá dizer, eu não sabia. E, portanto, você se torna culpado por rejeitá-lo. Culpada. Quer você queira, quer não. Temos diante de nós, então, o dissipar da ignorância. A segunda coisa é que João pregava essa mensagem onde? No deserto. No deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. E aqui pode ser que haja um coração desértico, seco, duro, inóspito, incrédulo. Mas foi nesse terreno que João Batista pregou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi neste terreno hostil ao Evangelho, árido à mensagem de restauração, que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer uma vida reconstruída e perdoada, olhe para o Cordeiro imolado. Então, minha primeira aplicação é esta: o teu pecado pode ser perdoado. Qualquer um deles pode ser perdoado. Era preciso que alguém satisfizesse a justiça de Deus. Deveria ser sem pecado, perfeito. E Jesus, como Cordeiro de Deus, adequou-se a essa exigência. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O pecado é como uma doença mortal. Ele está alojado em você, como câncer. Você não o percebe, você não o sente, mas quando você vê, você está condenado. Ele precisa ser extirpado. Você precisa de um remédio. E o remédio é o sangue do Cordeiro. Porque pelo seu sangue e as suas pisaduras fomos sarados.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O teu pecado pode ser perdoado através do sangue. Segunda aplicação. Se você crer em Jesus, confessar com tua boca e no teu coração, você não vai tentar mais salvar-se por teus méritos ou exigir que as pessoas sejam perfeitas para terem algum proveito. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para nos substituir. Inclusive no Evangelho de João, Caifás diz: é importante que morra um pelo povo e não todos. Até mesmo os inimigos de Deus tinham essa concepção. A morte de Jesus é substitutiva. Ele dá a sua vida no lugar da sua vida. Dessa forma, você não precisa mais buscar a sua salvação. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Hoje eu vou ser salvo, amanhã não vou ser. Ou exigir dos crentes que nós sejamos pessoas perfeitas, porque nós jamais seremos. Nós só somos perfeitos por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus. A sua justiça nos foi atribuída pela fé. E se você crer no Filho de Deus, a sua culpa será substituída. A ira de Deus será derramada em Cristo. E a morte eterna será dissipada. Quero dar um exemplo de substituição. Já falei esse exemplo algumas vezes na igreja. O Dr. Chet que contou essa ilustração que é verdadeira. Um teólogo famoso perdeu a sua esposa e eles tinham uma filhinha pequena. Donald Guthrie. E aí a esposa deitada no caixão, a menininha pequena perguntou para o pai, aquele iminente teólogo: papai, se Jesus morreu para nos dar vida, por que a mamãe morreu? Ela estava perguntando, que tipo de substituição é essa? Donald Guthrie ficou calado, aquele teólogo eminente não tinha resposta. O féretro seguiu, aquele carro com o corpo foi andando na estrada, até que um caminhão cheio de toras, uma carreta cheia de toras, passou ao lado do carro, com toda a velocidade, e aquele carro tremia, tremia, tremia. Então o Donald Guthrie aproveitou para responder a sua filha. A pergunta era: se Jesus morreu em meu lugar para dar vida, por que minha mãe morreu? E o Donald Guthrie respondeu: filha, qual você prefere que passe por cima de você? A sombra desta carreta ou a carreta? E a menininha prontamente respondeu: a sombra, papai, só a sombra. E então o Donald Guthrie respondeu: pois é, Jesus morreu e ressuscitou, mas quem passou por cima dele foi a carreta, para que a sombra passasse pela mamãe. Essa é a esperança da cruz e do Cordeiro, que você não encontrará em lugar nenhum, em nenhuma filosofia. Ele nos substituiu para dar vida eterna. E Ele mesmo a deu. Ele diz: eu tenho poder para dá-la, eu tenho poder para reavê-la, porque eu recebi isto do meu Pai. Nada foi por acaso. Tudo foi providência de Deus. Como disse a Abraão: eu providenciei o Cordeiro. Que Deus nos ajude. Amém.
que já foi, aquele que é. Não há mais razão pra chorar. A morte não o segurou. A eternidade agora toca aqui. Luz sobre a escuridão. O Redentor ressuscitou. Porque olhar dentre os mortos quem vivo está. Porque procurar no que já foi, aquele que é. Não há mais razão pra chorar.